medo do próximo. Na semana passada eu falei do medo do novo, aquilo que surge em nossas vidas como novo, e falei de Josué com vocês. Hoje eu falo do medo do próximo. Exatamente nesse sentido que eu quero que você pense. O medo do próximo. O medo do próximo ele acontece, eu quero meditar com você nessa temática. Por quê? Às vezes não parece, às vezes você pode estar pensando, mas como assim, pastor, medo do próximo? Quem que é o nosso próximo? São as pessoas em nossa volta. As pessoas que surgem na nossa vida, as pessoas que estão, muitas vezes até dentro das nossas casas, pessoas que são nossos vizinhos, pessoas enfim, que aparecem em nossas vidas. E muitas vezes nós criamos algumas barreiras devido principalmente à conduta e às características do outro. E nesse sentido eu quero falar com vocês hoje sobre o medo do próximo. É muito comum, acontece, talvez isso acontece de maneira muito sutil, tá, gente? Não é escancarado, algumas vezes sim, mas nem sempre, é muito sutil. Nós acabamos desprezando o outro, muitas vezes porque talvez tenha uma crença diferente da nossa, ou porque talvez tem pensamentos diferentes, ou talvez porque o outro está compactuando com algum tipo de pecado que você não concorda, e esse medo nos causa o que? Distanciamento. E nós optamos por nos distanciar dessas pessoas. Eu não sei se você já passou por isso, ou você já fez isso, ou já fizeram com você isso. Por exemplo, principalmente na área religiosa, né, isso acontece, é muito triste isso. Você está num ambiente onde as pessoas no seu círculo eles sabem que você é de uma outra crença, e aquelas pessoas acabam te excluindo por isso, porque elas creem em outra crença, né? Fica esse isolamento, fica esse distanciamento. Ou talvez você descobre que aquela pessoa que surgiu na sua vida, ela tem um ato de pecado, e você descobre, você então se afasta dela, ou você cria esse distanciamento, essa barreira com essas pessoas. Já aconteceu isso com você? E isso causa um certo medo. Por exemplo, o que vão pensar se me verem conversando com ela? O que vão pensar se me verem tendo um diálogo, ou falar que talvez eu conheça ela ou não? Como que as pessoas vão olhar para mim se elas me verem com esse tipo de pessoa? Então nós criamos em nossa mente, como eu disse semana passada, fantasiamos algumas situações. E aqui a gente pode entrar em vários textos, principalmente olhando para Jesus sobre essa questão. Se Jesus realmente tivesse essa preocupação do que falariam dele, muitas pessoas que Jesus curou, que Jesus abençoou, que Jesus esteve próximo e junto, Jesus não estaria. Porque Jesus não tinha medo do próximo. Jesus não tinha medo das pessoas. Mas ele entendia que todos que estavam em sua vida, que pareciam no seu caminho, eram pessoas para serem curadas e transformadas. E nesse sentido, eu quero ler para você a história de Jonas. Exatamente, de Jonas. E se você puder pegar sua Bíblia, em Jonas capítulo 1, no versículo 1 a 3, eu quero ler com você esse texto de Jonas. Por favor. Jonas, aquele menino, né, na classe escola dominical, ou quando criança a gente ouve muita história de Jonas, da baleia. Jonas dentro da baleia, enfim, tem músicas, fazemos artes, né, em relação a esse personagem, mas esse personagem tem muito a nos ensinar sobre isso hoje. Bom, Jonas capítulo 1, no versículo 1 a 3, diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos seus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pegou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Pois bem, só até aqui, eu não vou ler o texto todo. Desafio você já ler na sua casa, se você não conhece a história.
Mas eu quero trabalhar esse texto hoje com você, mostrando algumas características desse livro de Jonas que é importante para entendermos sobre o medo do próximo. Primeiro, o livro de Jonas é uma história de um profeta que se ressentia amargamente o fato de que o amor de Deus alcança seus inimigos. A mensagem do livro é esta. E por que seus inimigos? Porque a missão de Deus para Jonas era ir até Nínive. E Nínive era uma cidade da Síria, uma grande cidade, que tinha os seus cultos pagãos, tinha a sua idolatria, que não condizia com a crença dos israelitas e além do mais, eram extremamente adversários dos israelitas. Então, Jonas ele é chamado para uma missão por Deus para pessoas que não tinham a sua crença ou que eram seus inimigos. E nesse sentido, o livro de Jonas, ele nos ensina de um Deus que não despreza o ser humano. Um Deus que valoriza o ser humano. E Jonas tentou diversas vezes fugir dessa missão de Deus. Ele tentou ir fazer ir para um lado e para o outro, mas ele de fato teve que seguir os passos de Deus, teve que caminhar na promessa de Deus. E por que Jonas tinha medo de ir até Nínive? Porque ele sabia que se o povo de Nínive, se eles se arrependessem, Deus não castigaria o povo. Olha que interessante. E aí Jonas então decide fugir, não ir. E por que ele não queria ir? Porque ele não queria que Deus tivesse compaixão daquele povo. Então Jonas ficou com medo e Jonas fugiu. Ele foge. Muito bem. Nesse livro também nós vamos aprender dois contrastes interessantes no livro de Jonas. Primeiro, o ódio egocêntrico versus a compaixão de Deus com seus inimigos. Jó, se você perceber, ele tinha esse ódio egocêntrico com ele. Ele estava indo para Nínive e ele pede para que Deus o resgatasse, por exemplo, de dentro da baleia. E esse ódio egocêntrico ele desenvolveu pensando que, olha, aquele povo é inimigo do meu povo. Eu não quero que eles machuquem o meu povo, portanto, castigue eles. Esse é esse ódio egocêntrico. E não sei se você já também se deparou com isso, ou já fez isso alguma vez. De olhar para o outro que pensa diferente de você e dizer, olha, essa pessoa não merece viver, merece um castigo. Esse ódio egocêntrico. E do outro lado, a compaixão de Deus. Porque Deus queria que Jonas fosse lá e falasse para o povo sobre a maldade que eles estavam cometendo. Perdão. Um outro do contraste era o resgate de Jonas e a insatisfação com o resgate de Nínive. Lembra da baleia, quando Jonas ficou lá preso? Jonas então ora ao Senhor, pedindo que Deus o resgatasse. E por que essa compaixão, essa preocupação com o seu resgate e a não preocupação com o resgate de Nínive? São dois contrastes. Eu quero que o Senhor me abençoe, mas não abençoe o meu irmão, o meu próximo. Me abençoe, mas não abençoe o meu vizinho. É nesse contraste que o livro também nos traz, o livro de Jonas. Portanto, diante disso, eu quero deixar para vocês 3 lições que o livro de Jonas nos traz sobre o medo do próximo. 3 lições. A primeira lição é exatamente esta. Lembrar que o outro pode ser a minha Nínive, ou eu
posso ser a Nínive? Pois é, isso mesmo. Lembrar que o outro pode ser a minha Nínive, aquela pessoa que você está excluindo, você está com medo de chegar perto dela, devido à sua crença ou devido à sua forma de viver. Ou talvez ela é Jonas e você é Nínive. Nós precisamos entender que a nossa vida ou a do outro pode ter caído em um descaso com Deus. É exatamente isso. Isso é muito sutil na nossa vida hoje. A nossa rotina, os nossos afazeres, o desejo, o ego do ser humano, facilmente pode nos levar a um descaso com Deus. E acharmos que está tudo bem. Então Deus manda Jonas em nossa vida para nos mostrar e para nos mostrar que estamos longe de Deus. Pois é. Talvez aquela pessoa que chegou perto de você, que entrou na sua vida, seja um vizinho, um amigo do serviço, ou que você conheceu, enfim, não sei quem é. Talvez ela possa ser um Jonas na sua vida. E exatamente por ser Jonas na sua vida, ela vai ser diferente de você. Pense nisso. E você está tentando de todas as maneiras ficar longe, excluí-la, com medo. Mas talvez seja alguém que Deus está enviando para te ajudar a sair do poço que você se afunda. Ou então, você de fato é um Jonas na vida do outro. Aquela pessoa não apareceu na sua vida à toa. Ela não está ali à toa. Ela está ali talvez porque você possa ser esse agente de Deus na mão dela ou dele. Exatamente por isso ela será diferente. Exatamente por isso ela pensará coisas diferentes. Mas isso não nos deve causar medo. Primeiro porque é a missão de Deus. Entenda isso na sua vida. O outro pode ser a minha Nínive. E isso é muito triste, porque às vezes dentro de uma comunidade de fé nós percebemos essa distinção de pessoas. Ele não pensa, nós somos da mesma comunidade de fé. Ele não pensa igual eu penso, então logo eu não me relaciono com ele. Eu apenas dou a graça e paz no culto e vou embora e não vejo mais ele a semana inteira. Eu mandei uma mensagem sequer. Ou então, eu descobri que ele comete algum ato de pecado que eu não concordo. Então por isso eu vou me afastar dele. Pense, se Deus pensasse assim, ele nunca tinha mandado Jonas ir para Nínive. E às vezes nós fantasiamos essa verdade na nossa mente e nos afastamos das pessoas. E isso acontece não somente fora do âmbito da igreja, da comunidade, mas dentro também. Pessoas que vivem amizades falsas e superficiais somente por causa daquele ambiente. Mas enquanto na verdade no seu coração e na sua mente está a possibilidade de distanciamento, porque pensa diferente, porque talvez classe social diferente, porque faz alguns atos que eu não concordo. Que amor é esse? Que amor é esse? Vença o medo do próximo. Primeiro, entendendo que ele pode ser a Nínive, ou você e eu podemos ser a Nínive. Em segundo lugar, não exclua ninguém da sua vida missional. Como eu disse, a nossa caminhada como discípulo de Jesus é uma vida missional, meu irmão e minha irmã. Nós estamos numa caminhada missional em todo tempo, em toda história. Tudo que temos, tudo que fazemos, deve ser feito para Ele. Todas as coisas são feitas para Ele. E nesse sentido, a sua vida, a minha vida, a nossa vida deve ser missional. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que ganhamos, deve ser feito, deve ser usado para a missão de Deus. Por isso é vida missional. A vida intencional também. As coisas que falo, as pessoas que me aproximam, ou que se aproximam de mim, o ambiente, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho,
os bens que eu tenho, isso deve ser missional. E nesse sentido, Deus coloca em nossas vidas pessoas, seres humanos, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, para serem de fato usados ou para serem abençoados através das nossas vidas. Mas muitas vezes nós excluímos pessoas nessa caminhada missional. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já pensou assim: eu não convido fulano para vir em casa porque ele tem um hábito que eu não gosto? Quantas vezes? Ah, pastor, eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Se você diz que é discípulo de Jesus, você deve sim gostar das pessoas, porque Jesus não fazia distinção de pessoas. Que cristianismo é esse? Que outro evangelho é esse que está sendo ensinado? Segundo Paulo em Gálatas. Nós precisamos entender que o evangelho de Jesus é um evangelho que não exclui ninguém da missão. Todos estão sujeitos, todos podem viver esta missão e ser abençoados por Deus. Aqui eu não quero entrar na questão teológica de universalismo, de eleição, não. Se você gosta, quer estudar isso, aprofunde no texto isso. Mas eu quero dizer que nós não sabemos, é só Deus quem sabe. E nesse sentido nós precisamos ter uma vida missional. Não exclua ninguém dela. Não permita com que o medo exclua essas pessoas da sua vida. Lembre-se, a compaixão de Deus é colocada para o ser humano sem distinção. Deus não escolhe classe social, cor, raça. Deus não escolhe isso. Deus escolhe o amor, a compaixão. Por isso que Jonas foi até Nínive. Mesmo Nínive sendo uma cidade idólatra, mesmo Nínive sendo uma cidade que era contra os israelitas, um inimigo, porque Deus tinha compaixão. Quem você já excluiu da sua vida porque você não concordava com atos ou com pensamentos dela? Ou então você já foi excluído por pessoas por pensar diferente? E eu te pergunto, isso é evangelho? Isto é amor? Isto é missão? Em terceiro e último lugar, para você vencer o medo do próximo, acredite na valorização do ser humano. Acredite na valorização do ser humano. Deus valoriza o ser humano. Acredite que a conversão é possível. Nós criamos um Deus em nossas mentes, ou tentamos criar, né? Um Deus e colocamos dentro de uma parede, aonde nós não pensamos fora dessa parede, e quem pensa fora dessa parede está excluída. Porém, a valorização do ser humano, pensada na perspectiva de Deus, ou tentando pensar na perspectiva de Deus, é algo infinitamente grande demais que nós não vamos entender jamais. Deus valoriza o ser humano. E nós vamos perceber isso na história de Jonas, Deus valorizando Nínive. Se você lembrar, se você ver no final do livro de Jonas, Deus transmite isso dizendo, lá no capítulo de número 4, versículo 11 em diante, diz assim: então eu, Deus falando, com muito mais razão devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Deus valorizando o ser humano, Deus valorizando as pessoas. E nesse sentido, quando nós valorizamos o ser humano, cremos que a conversão, que a mudança de vida pode sim ser feita em qualquer um, porque isso é vontade de Deus. É Deus quem sabe. Precisamos então desenvolver isso em nossas vidas e quebrar o medo do próximo.
Não permitir com que esse medo nos aprisione e nos traga uma mentira sobre a valorização. Então, Deus, Ele pretende, Ele quer e deseja, e você pode ser usado para isso, minha irmã e meu irmão, para levar pessoas à transformação de vidas, assim como Jonas foi levado para aquela cidade, para transformar aquelas vidas. Olha que privilégio de Deus para mim e para você. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu quero que você olhe agora na perspectiva de Deus. Deus deu essa missão a Jonas sobre Nínive. E Deus deu uma missão para Jesus. A missão de Deus para Jonas era Nínive. E a missão de Deus para Jesus era você e eu. Era você e eu. Pense, se Jesus tivesse a mesma reação de Jonas, tivesse fugido do propósito de amar todos os seres humanos, todos aqueles que creem nele, pense o que seria de nós hoje. Deus deu uma missão a Jesus. E Jesus, ele não teve medo do ser humano, do próximo, mas sim ele amou, e amou até o fim, sendo expresso na morte de cruz. Porque o amor de Deus estava longe de nós por causa do pecado. O pecado afastou eu e você desse amor de Jesus, desse amor de Deus, da paternidade do Pai. E esta separação, essa deformação estava nos levando para a morte, para a vida nas trevas, para essa morte eterna. Mas Jesus, a partir da sua missão de pregar o reino de Deus, o arrependimento e o evangelho, Jesus, ele amou, ele não desprezou, não teve medo e foi até o fim, para que eu e você hoje pudéssemos ter a nova chance de sermos chamados filhos de Deus, de passarmos de deformados para transformados em Jesus Cristo. E é nesse sentido que o próximo não nos deve trazer medo, mas deve nos trazer alegria e esperança de que mais uma vida pode sim ser transformada por Jesus Cristo. Portanto, você foi alcançado por esse amor de Deus, com a sua forma de pensar, com a minha forma de pensar, com os seus atos e meus atos, com as suas limitações e as minhas limitações. Nós fomos alcançados por esse amor de Jesus. E por que o próximo não pode ser? Não queira descobrir se ele é eleito ou não é eleito. Não queira descobrir isso. Apenas sirva e obedeça ao Senhor aonde Ele te colocar. Obedeça ao Senhor aonde Ele te colocar. Pessoas são filhas de Deus. E a graça está exposta para mim, para você e para o próximo. Viva isso na sua vida. Vença o medo do próximo, pois o próximo pode ser a ação de Deus transformadora na sua vida e na vida do próximo. Ou você acha que Jonas não aprendeu a lição aqui? Porque quando nós somos usados por Deus, não somente o próximo aprende, mas eu aprendo, nós aprendemos. Porque isso nos traz crescimento, maturidade. Que assim Deus te abençoe. Que Deus cuide da sua história. Que Deus cuide da sua vida. Em nome de Jesus. Amém?